Luciana, o Ayrton, Bruno. Às vezes a gente está ali, sabe, cansado mesmo, e você tem que ir lá e atender bem as pessoas. Porque eu fui hoje numa formatura à tarde, estava cansado com dor de cabeça. Mas aquela formatura, naquele momento, para aqueles alunos, para aqueles familiares, para aqueles educadores, era a coisa mais importante do mundo. Eu que já estou em todos quase eventos, talvez não fosse, mas para mim também é, porque eu tenho que estar lá sorridente, conversando com as pessoas e dizendo às pessoas que eu estou eleito para isso. Exato. Assim é o vereador Bruno e assim é o prefeito Pivetta. Então eu digo, o prefeito Pivetta é um homem guerreiro, um homem que ajuda a cidade, que está trabalhando pela cidade e com certeza fará isso até o dia 31 de dezembro de 2012. Vereador Bruno, deixa eu só fazer uma perguntinha rápida para o Bruno, que eu não vou perder essa oportunidade. O Marcos Manso, na pergunta anterior do telespectador Luiz Carlos, ele deu aí pelo menos 50 exemplos de obras, de ações do governo municipal. Você, como vereador da oposição, você reconhece toda essa conquista da cidade, todo esse trabalho, de uma forma até objetiva, eu peço, porque nós estamos no primeiro assunto ainda, e nós temos aí vários outros. Eu vou começar a falar que eu acho que não se compara Sorocaba com Votorantim, tudo bem. Muitos anos Sorocaba tem, muito mais anos que Votorantim, muito maior que Votorantim, mas a gente olha o Votorantim limpo, organizado, iluminado, sem muitos buracos, PA Zona Sul, PA Zona Norte, porque muita gente não tem convênio médico, enfim. Eu sou vereador, estamos lá. Recebemos 15, 20 pedidos de buraco de rua. Qual a nossa função? É brigar por uma educação, por uma saúde, e a gente tem que ir, tirar foto, tal. Votorantim está com um grande problema assim. Saúde de Votorantim, esse PA não dá mais. UTI neonatal, esse vereador já fez requerimento, PA infantil, um novo PA para Votorantim, cidade de mais de 120 mil habitantes, temos um PA. Não dá para ser atendido rápido. O espaço físico é pequeno. A saúde de Votorantim vai de mal a pior. De repente, nós estamos esperando grandes obras, grandes acontecimentos. Tudo bem que as creches estão aí se fazendo, o dinheiro do Fundeb aí vem aí do governo do estado, aconteceu alguns asfaltos aí, como foi do Jardim Primavera, como foi do Parque São João com verbas do estado, enfim. Mas a cidade vai muito mais além, estamos precisando de uma Votorantim bonita, de uma cara nova para a cidade, nossas entradas estão feias. Nós estamos discutindo segunda-feira passada que numa entrada aqui de Votorantim, é até vergonhoso, às vezes, você ver onde está escrito Votorantim, tomado de roupa, de coisas. Enfim, Votorantim ainda está muito longe de a gente falar, está administrando legal. Agora vem uma autarquia, que nem o SAI, que dá 2 milhões de lucro por ano, 1,5 milhão, 2 milhões por ano, a qual pouco se teve reclamação, que pelo menos em Votorantim faltava pouca água. De repente, a saúde que devia ser mexido, não é mexido. Vem a nossa surpresa. A terceirização, venda, enfim, para mim é tudo igual, 30 anos é tudo igual, do SAI. Que vai poder prejudicar no futuro até a seguridade da prefeitura. Porque, somando-se 2 mil funcionários da prefeitura, 500 do SAI, 600, quase 1.000 do SAI. De repente, eu briguei para não acontecer isso, para ficar nas nossas mãos o poder da água e do esgoto, né? De repente, passa-se que vai passar. No começo vai ser tudo bonito, assim como foi o nosso transporte público. Começou com 49 centavos, foi a R$1, hoje é 2,50, 8 centavos mais barato que Sorocaba só. Vai ser tudo bonito, mas 30 anos. A empresa vai assumir, vai depositar 21 milhões nos cofres da prefeitura. Beleza, para investir aqui e ali. Vai querer tirar o lucro. Vai vir uma agência reguladora que vai querer 2 milhões. Quer dizer, vão movimentar um enorme dinheiro e realmente deixar as necessidades básicas da cidade de lado, a qual a cidade não vai muito bem. O João Carlos tem lá os seus motivos. Realmente, será que os asfaltos de Votorantim, todos, não adianta fazer 1, 2, 3, mas tem que reformar, acho que a cidade inteira, na questão do asfalto. A seguridade, eu falo, Tuelito, pelo seguinte, quando assumir a empresa particular, lá no SAI, vai assumir a empresa particular.
A maioria dos funcionários não vai mais poder ser servidor público. Vai ter que trabalhar como empregador privado. Aí o que vai acontecer? Vai ter um esvaziamento do lado do SAI, a qual vai ter que encher o quadro da prefeitura. E aí o que vai acontecer com a Seguridade? Vai mais sair dinheiro do que entrar. Funcionário aposentando, funcionário se encostando, vai poder até prejudicar o orçamento do futuro do município. Perfeito, Bruno. Bom, o Marcos Manso já falou aqui também a maior parte da pauta que estava planejada para a noite de hoje, as notícias que foram... Ele já antecipou, se não der tempo da gente comentar todos esses assuntos que foram noticiados, o Marcos Manso já falou aqui. Temos o Adriano, aquela pessoa que se manifestou com os dados percentuais, ele confirma, o Wellington, que ele é economista. Olha, as minhas suspeitas se confirmaram. Ele renova os parabéns, pois o programa está dando uma lição de liberdade de imprensa e imparcialidade. Continue assim, pois vou recomendar a todos que conheçam. Obrigada, Adriano. O Jorge Silva, sempre conosco, cinegrafista colaborador aqui da TV Votorantim. Ele que é uma pessoa muito engajada, participante, está sempre por dentro das notícias, e ele diz que na escola da filha dele ele é sempre questionado sobre as ações da prefeitura, pois ele é uma pessoa muito bem informada. Então, meus parabéns para você, cidadão Jorge Silva, que está sempre ligado ao que está acontecendo na sua comunidade, na sua cidade. Temos também aqui o Emílio, Luiz Carlos Emílio. Ele diz, parabéns a todos, Bruno, Marcos Manso e ao Wellington. Ele diz que é morador da Vila Nova e conta no dedo o dia da semana para assistir o programa. Obrigada, Emílio. Esperamos corresponder a você, a sua vontade de assistir e ao que você deseja aqui com o nosso programa. A Patrícia, ela diz assim, que o desentendimento que houve com o PSDB foi por culpa do Renato e não da Maria Lúcia, pois ela foi usada. Essa é a opinião da Patrícia. O Douglas, da Vila Garcia, ele deixou um recado, provavelmente referente a algum assunto do momento que ele ligou, mas eu não entendi muito bem. Ele diz assim, por que Votorantim não dá? Bom, não sei sobre o que ele estava se referindo. A Cida Nobre manda um abraço para todos e diz que o nível do programa está muito bom. Obrigada, Cida. Ricardo, bom, ele faz uma pergunta que também não está relacionada à pauta da noite. Eu não sei se o Marcos Manso poderia responder um ou outro rapidamente, só para saciar a vontade aqui, o questionamento do Ricardo, que é de muita gente. Se o Cassola sair a candidato a prefeito, o Manso vai apoiar o Pivetta ou o Cassola? Bom, primeiramente que essa pergunta ela é bastante salutar. Nós temos que abrir o guarda-chuva, como diz o Renato Amari, no momento que começa a chuva. O prefeito Pivetta é uma pessoa que se tornou uma referência, uma liderança regional, Votorantim, em toda a região. O prefeito Cassola, durante os 8 anos, também fez muito por Votorantim, deu um salto de qualidade em relação às coisas de Votorantim, e devido à história de Votorantim, no período antes de Cassola e pós-Cassola. Então, todos os prefeitos fizeram a sua parte no devido momento, desde 1965, e o Cassola conseguiu fazer com que a cidade abrisse as suas portas, melhorasse o seu nível, principalmente dando continuidade à questão da municipalização do ensino, que melhorou a qualidade de ensino da nossa cidade. Então, eu quero dizer de forma bem simples e sincera, os dois, tanto o Cassola quanto o Pivetta, são pessoas que se respeitam muito. Ontem mesmo eu estava numa reunião com ambos e os dois estavam conversando sobre a cidade, sobre a evolução da cidade, sobre aquilo que é problema na cidade e aquilo que precisa ser melhorado, como disse o Bruno. Eu acho que a cidade, ela caminha respeitando um orçamento para melhorar sempre. E nós que amamos o Votorantim, nós que gostamos da cidade, que moramos aqui, temos que torcer e trabalhar para que as coisas caminhem bem. Então, eu quero dizer o seguinte, eu torço muito para que eu não precise nunca ter que escolher entre A ou B. Eu tenho que escolher, sim, entre o que é melhor para a minha cidade. E eu digo hoje, com todas as letras, o prefeito Cassola foi um ótimo administrador durante 8 anos, e está dando todo o apoio partidário e pessoal para que o Pivetta também consiga dar continuidade aos bons programas, aos bons projetos para a cidade de Votorantim. E lá na frente, ambos, duas grandes lideranças, saberão
definir da melhor forma possível o melhor rumo para a cidade, para o seu grupo político, da qual eu faço parte. Eu quero, sim, dar a minha contribuição, estando disputando a eleição ou não. Eu digo, eu sou profissional. Eu aprendi desde o Wellington, trabalhando como engraxate com 10 anos de idade, fui guarda-mirim com 11 anos, balconista de farmácia, atendente de farmácia, vereador, fiz o curso de Direito, estive secretário, hoje estou vice-prefeito, e amanhã, se eu não disputar a eleição, não tem problema. Agora, eu vou estar sempre discutindo as questões da minha cidade, da cidade que eu faço parte. Então, quero agradecer pela pergunta e dizer que, se Deus quiser, você e nós, não precisaremos escolher entre um e outro. Vamos escolher, sim, pelo que é melhor para a cidade, os dois unidos. Muito bem. Essa pergunta também o José, do Parque Bela Vista, havia feito. Então, está respondido ao José também. O Rodrigo Krieger, que é presidente da OAB de Votorantim, ele está nos acompanhando e parabeniza o Wellington e a mim, diz que o programa está contribuindo muito para o nosso município, pois de forma democrática vem informando a toda a população os assuntos da nossa querida cidade. Obrigada, Rodrigo, pela sua audiência e em breve nós vamos convidá-lo para estar aqui como nosso convidado, viu? Um abraço ao Rodrigo também, eu tive com ele hoje, encontrei o Rodrigo numa das minhas andanças aí durante o dia. Queria pedir para você que está ligando aqui, ter um pouquinho de paciência, porque quem está lá no telefone hoje é a dona Isabel, a minha mãe, uma senhora aí com quase 70 anos, então tem aquela dificuldade, às vezes, para escrever. Então, eu peço um pouquinho da sua compreensão, porque a Mônica foi atender um fato lamentável que aconteceu na cidade e a Mônica não está aqui hoje. Então, peço a sua compreensão aí com a dona Isabel, que está lá no telefone. E a gente pede também para que todas as pessoas que estão entrando em contato, tanto pelo telefone quanto pelo MSN, se atenham ao assunto que nós estamos discutindo no momento. Já estou recebendo aqui muitos outros assuntos, a maioria reclamações pontuais sobre algumas questões dos seus bairros, enfim. E no momento nós não podemos trazer à tona, iremos escrevê-las todas, passar para o nosso vereador, para o vice-prefeito que está aqui, para que ele dê o andamento nessas reclamações. Infelizmente não vou poder citá-las aqui, pois senão a gente foge da pauta que é debater o que foi notícia na semana. Essas questões pontuais, você pode também utilizar a reportagem, o jornalismo da TV Votorantim, para que ela possa ir até você, fazer a reportagem. O programa Votorantim Verdade, que é todo de segunda a quinta-feira, todas as segundas, terças, quartas e quintas, às 7 horas da noite, também traz essas questões. Então, é só você entrar em contato com o jornalismo da TV Votorantim em horário comercial, no 3247-1010, que com certeza alguém vai atender a sua sugestão de pauta, ok? O César Alvarenga, se referindo à questão do aumento dos vereadores, ele esteve bem atento a todos os números que eu li aqui no início do programa. Ele quer saber por que o salário, que o teto do INSS é de R$ 3.634, e eu disse que está em 3.900 o salário dos vereadores, porque está acima do teto. Na realidade, o vereador pode ganhar até 50% que ganha um deputado estadual. Essa é a lei, né, do Legislativo Municipal. Isso, mas aqui não, aqui a gente, né, porque se fosse realmente ganhar o salário do deputado aí, foi a mais de 20 mil, né, a gente estaria realmente, o grupo político que antecedeu, os vereadores que me antecederam no Poder Legislativo, os prefeitos, o prefeito hoje também poderia estar ganhando altos salários de Votorantim, né, tanto eu como o vereador, o vice, o Marcos, mas todos tiveram coerência, né. Então, por isso que ultrapassa o teto do INSS, porque pode ganhar até 50% que ganha o deputado estadual. Mas aqui é 4 mil e pouco, como você falou, bem abaixo dos 50%. Tá certo. Bom, então agora nós vamos para um rápido intervalo, mas você continua aí que daqui a pouco nós voltamos com mais debate dos fatos.
Votorantim, a Simone Pizza e Choperia é tradição em qualidade. Mais de 80 sabores, além de pizzas light, pizzas doces, calzones e pizza com bordas recheadas. Promoção especial para quem está ligado na TV Votorantim, canal 10. Pizza de mussarela, capricho, bolonhesa, viena, fafá e brócolis, apenas R$ 15,90 para retirar no balcão. E você paga com todos os cartões de crédito. Simone Pizza, Avenida Luiz do Patrocínio Fernandes, 1076, Rio Acima, com estacionamento próprio. Ligue 3243-4237. Simone Pizza, aberto todos os dias. Todos os medicamentos que você precisa estão na Farma ProArt, com ótimo atendimento e os melhores preços. Você tem em Votorantim, drogaria e farmácia de manipulação no mesmo endereço. Peça seus remédios sem sair de casa. Diz que entrega rápida até 11 da noite. Com laboratório próprio e farmacêutico responsável, a Farma ProArt garante qualidade no seu pedido. Farma ProArt, em frente ao PA de Votorantim. Certeza do melhor medicamento em todas as fases da sua vida. Voltamos com o programa Debate dos Fatos. Estamos aqui acalorados ainda com a discussão do primeiro tema. Todo mundo se manifestando, mandando perguntas, tanto pelo MSN quanto aqui pelo telefone. Bom, eu vou ler as perguntas mas assim... Vamos voltar para... Vamos voltar para a pauta? Porque senão a gente vai ficar só nas perguntas. Tá. E depois que a gente debater esse assunto que é o próximo, que é o segundo ainda, nós já são 9h02, nós começamos o programa às 7 horas da noite. Temos 10 minutos para esse assunto. Então vamos lá. Então vamos fazer como nas eleições, aquele debate 1 minuto para resposta, 2 para réplica, 3 para resposta e pronto, vamos lá. Vamos falar sobre o protesto que aconteceu no Jardim Clarice. Foi notícia do Jornal Cruzeiro do Sul de ontem, o protesto que aconteceu lá. As imagens, o nosso operador técnico já vai colocar aí no ar, que mostra a reportagem exibida pelo Cruzeiro do Sul, né? Segundo o jornal, os moradores da rua Modesto Prado encontraram uma maneira criativa de reivindicar melhorias no asfalto. Os 9 buracos existentes na via pública foram sinalizados com cavaletes de maneira que estampavam um informativo de prestações de contas do PT com a imagem do prefeito Pivetta. O protesto, entretanto, não durou muito, pois uma equipe da prefeitura foi até o endereço por volta das 3 horas da tarde e recolheu todo o material de advertência comprado e montado pelos moradores. Essa rua é paralela à Avenida Gisele Constantino, uma das principais de Votorantim, mas não chega a ter um movimento intenso de veículos. A presença dos buracos praticamente obriga os automóveis a passarem em zigue-zague pela rua. A Prefeitura de Votorantim informou ainda, por meio de nota nessa reportagem, que há uma programação pré-definida neste mês de maio para a Operação Tapa Buracos. Vamos assistir agora a matéria realizada pela repórter Maiara Cruz, aqui da TV Votorantim, sobre esse assunto. Em Clarice, protestaram na última quarta-feira. Com dinheiro arrecadado por eles, foram montados 12 cavaletes e colocados sobre cada buraco entre as ruas Modesto Prado e Clarice Bellini de Vélez. São mais de 10 buracos somente numa rua, além das pedras que se soltam do asfalto, obrigando os motoristas a desviarem dos buracos e invadirem a pista contrária. Os moradores disseram já terem entrado em contato com a prefeitura, mas até o momento não obtiveram respostas. As imagens da câmera de segurança de uma das residências mostram o momento em que um carro estaciona e 2 homens começaram a retirar os cavaletes. Nossa equipe buscou informações com a prefeitura para saber se há um plano de melhorias para aquele endereço. Em nota via e-mail, a Secretaria de Comunicação diz estar programada a Operação Tapa Buraco naquele bairro, mas para o mês de maio, e que será aberta uma licitação. Mas, segundo o vereador Bruno Martins, não há necessidade de licitação para este tipo de serviço. Não é necessário, porque quem realmente faz esse serviço é a CESP, com os caminhões, com os funcionários concursados. A única coisa nessa área que precisa de abrir licitação é quando vai recapear a rua. Daí se trata, né, de uma quantia maior de massa asfáltica, e esse serviço exige licitação. E na compra do asfalto,
Porque antigamente funcionava a nossa fábrica de asfalto aqui, né? Que é do lado da onde tem a zoonose. Agora não, agora a prefeitura optou por comprar. Então, essa compra, quando vem bastante quantia, aí é obrigado a abrir licitação. Mas tapa-buraco não precisa. Se a prefeitura quiser hoje, amanhã, tapar um buraco de qualquer rua na cidade, não precisa. Eles podem ir direto fazer o serviço pela própria Secretaria de Serviços Públicos. Está aí, ó, Jardim Clarice, essa semana, fez um protesto, né? Há quem fale que é um protesto mais político do que propriamente a comunidade tenha se reunido para fazer essa manifestação. Não que todo protesto não tenha seu cunho político, até porque política não é uma coisa tão pejorativa assim, né? Qualquer ato, qualquer gesto em função à sociedade e à comunidade pode ser um ato político, sim. E um protesto quase sempre é um ato político. O vereador Bruno já falou na matéria aí, já conversou com a nossa repórter Maiara Cruz, mas eu queria ouvir o nosso vice-prefeito em relação a essa rua lá no Jardim Clarice, Marcos. Você tem conhecimento da situação dessa rua? Qual é a previsão da melhoria, né? Porque, independente de ser um ato político ou não, tá ali, está se comprovando que a rua realmente ela necessita de uma manutenção, né? E como que você vê a forma que o ato foi feito, né? O Cruzeiro do Sul diz que foi uma forma criativa de se protestar. Queria saber se você concorda com o Cruzeiro do Sul ou não. Bem, Wellington, eu quero dizer primeiramente que todas as pessoas na nossa cidade, no nosso país, têm a possibilidade de fazer protesto, reivindicação, sugestão, enfim, nós estamos um país e nós, principalmente a geração anterior à nossa, lutou tanto para que nós tivéssemos essa liberdade de imprensa, essa liberdade de expressar os nossos pensamentos. E eu acredito que o cidadão que se sente prejudicado, ele tem várias formas de solicitar. Vai até a Câmara de Vereadores, liga para um vereador, liga para a Prefeitura. Nós temos hoje um serviço integrado de informação ao cidadão que recebe reclamações, críticas, sugestões e que procura, na medida do possível, atender bem o cidadão. A Prefeitura tem uma programação de serviços e ela atende todo o espaço da cidade através da Secretaria de Serviços Públicos, na questão dos serviços de tapa-buracos. Nós temos alguns locais, como é o caso lá dessa rua Modesto Prado, inclusive tem um pedacinho lá que não tem asfalto, um pedacinho, eu acredito, de uns 60 metros, que nem asfalto tem, né, que dá ligação até a uma chácara. Tem uma empresa, inclusive, naquele local ali. E esse pedaço de rua, onde está situado esses buracos que foram apresentados pelo Cruzeiro do Sul e pela TVV, eles são provenientes de um asfalto antigo. Inclusive, você pode reparar ali que tem vários tapa-buracos que foram realizados no passado, foram realizados, inclusive, acredito que no final do ano passado, e agora a Prefeitura já está com programação e acredito que nos próximos dias chega lá também ao Jardim Clarice. Nós estamos... Será que antes de sábado, porque os moradores lá estão prometendo deles mesmos fazerem o cimentado Não. Eu acredito que... sábado amanhã, que se diz? Sábado amanhã. Não, eu acredito que não. Se a CESP não foi hoje... Eu acredito que não, porque ela tem uma programação. Não é por causa do protesto que nós vamos deixar de seguir uma programação. E uma coisa eu quero dizer também, que o cidadão que aparece na reportagem do Cruzeiro do Sul, com todo respeito, aliás, cidadão não, residente em Votorantim, ele é domiciliado em Votorantim, mas ele não é cidadão de Votorantim, porque o cidadão, como requisito básico, ele tem que votar na cidade. Então, nós respeitamos a todos os tipos de protesto, respeitamos todas as pessoas que reclamam, e têm direito para isso, mas... Quem é a pessoa? Eu procuro não falar o nome, está na reportagem. Essa pessoa já esteve em movimentos anteriores, quando da questão da autorização do Poder Legislativo para fazer a concessão de serviços do SAI, que agora vão ser debatidos em audiências públicas pelo Executivo. O prefeito pediu permissão para a Câmara para poder fazer isso, uma autorização, e os vereadores fizeram isso. Tanto é que, quando eu digo autorização, pode ser que aconteça ou não. Por exemplo, nós tínhamos o pedido de permissão, autorização do Poder Legislativo no tocante ao financiamento de 20 milhões para a construção de casas. Mudou o projeto lá em Brasília e o prefeito Pivetta conseguiu inserir esses 20 milhões no programa Minha Casa Minha Vida, e a Prefeitura não vai fazer o financiamento, e vai sim diretamente com a Caixa, as pessoas contratarem diretamente com a Caixa e ter o subsídio de até R$17 mil
para a aquisição da sua casa nessas 900 moradias. Então, as coisas mudam com as discussões, e o prefeito pediu autorização. E esse cidadão, ele, na época, chegou essa informação para mim, que ele já tem uma questão profissional, pessoal, com o prefeito já faz tempo. Ele é advogado, era defensor dos patrões, na época, lá daquelas empresas de transporte coletivo em Sorocaba, isso lá atrás, né? E o prefeito Pivetta, na época advogado, era militante a favor dos condutores, dos funcionários das empresas que operavam o serviço de transporte. E então parece, é uma coisa mais pessoal. e parece que o prefeito Pivetta, na época, ganhava todas, pelo menos a informação que eu tenho. Então, parece que o moço ficou meio chateado e pegou isso como bronca, vamos brigar, vamos protestar, né, vamos cobrar. E ele tem todo o direito, né, assim como qualquer cidadão de Votorantim. Então, eu quero dizer que é importante, né, que essa pessoa, esse senhor, e que estava junto com outro ex-candidato a vereador também da nossa cidade, ele pudesse estar ligando na prefeitura. Deixo aqui meu e-mail pessoal à disposição, marcos.mancio@ig.com.br. Tem o telefone da prefeitura, 3353-8542. Tem os senhores vereadores, que são os legítimos representantes da população e foram eleitos para isso, para fazer a sua reclamação. A partir do momento que você fecha ruas e você coloca, vai piorar ainda mais a trafegabilidade desses veículos, o trânsito desses veículos, e pode trazer, inclusive, acidentes, né? Eu tenho certeza que a prefeitura está buscando fazer o seu papel, está recapeando ruas com os recursos que nós temos, iniciou depois do período de chuvas, porque nós não podemos jogar dinheiro no lixo, nós não podemos jogar dinheiro público fora. O serviço de recape e o serviço de tapa-buracos tem que acontecer pós-período de chuvas, e vem acontecendo agora. Parou a chuva, começa o serviço de recapeamento. Então, acredito que todas as pessoas podem, sim, Wellington, sugerir, questionar, brigar, cobrar, mas com responsabilidade. Vamos procurar fazer a nossa parte com muita responsabilidade, porque é isso que prega a democracia. Temos o Denis Santiago novamente participando. Ele diz que os moradores têm razão de reclamar, porque onde ele trabalha, em Sorocaba, tem pessoas de Votorantim, e todos afirmam: Votorantim não é mais a capital do cimento, e sim a capital dos buracos. A Gislaine, do Parque Bela Vista, embora ela não more no Jardim Clarice, ela foi convidada a participar desse movimento amanhã ao meio-dia, e já compraram os cimentos para tapar os buracos. Parece que ela não vai estar, não tenho certeza. E ela disse que o nosso vice-prefeito está muito bem informado sobre todos os trâmites dessa manifestação. Temos também um internauta que pediu para não se identificar, mas ele sugere que muito se fala em sustentabilidade e preservação do meio ambiente. Por que a prefeitura não utiliza borracha de pneus velhos na composição asfáltica nessas operações de tapa-buracos? Marcos Mancio. Bem, primeiramente, da questão do pigmento de pneus, ou resíduos de pneus, eu não conheço tecnicamente essa questão, né? Eu acredito que várias empresas já estão fazendo esse trabalho, que trabalham com isso, inclusive da Petrobras. Nós tivemos na gestão passada a implantação aqui em Votorantim do micropavimento asfáltico, e que continha esse tipo de material. O prefeito, na época, Cassola, conseguiu recursos do governo do estado e implantou em várias ruas esse produto, que é o micropavimento emborrachado, e ele ajuda a manutenção das vias, mas ele não é o recapeamento asfáltico com esse asfalto quente que nós temos. Eu não sou engenheiro, não posso dizer tecnicamente. Quero dizer que Votorantim, se nós pegarmos, e toda cidade tem buraco, Votorantim não é diferente, vem chuva, abre buraco, né? O asfalto, principalmente os locais antigos que tem asfalto ou que não tem galerias, abre-se buraco. Mas se você pegar uma filmadora hoje, que nós temos aqui da TV Votorantim, 3 grandes e bonitas filmadoras, e pegar desde lá o Jardim São Mateus até o final, lá no Jardim Primavera, nós verificaremos que mais de 90% da nossa malha viária é boa, já está pavimentada, e que os buracos que existem, bem pouco, são uma quantidade inferior a tudo aquilo que nós passamos todos os dias e não percebemos. Eu digo passamos todos os dias porque as pessoas que utilizam de carros, os ônibus, os caminhões que passam na cidade. Aliás, falando em caminhões, o prefeito Pivetta teve a coragem de, já no primeiro mês do seu mandato, aliás, no segundo mês, em fevereiro, de fazer um projeto de resolução tirando esse tráfego pesado aqui da nossa 31 de março, lá da Gisele Constantino, para que melhorasse as condições de segurança, de trafegabilidade, aqui na região central, lá na região da Gisele Constantino. Mesmo assim, às vezes acontece de passar um outro caminhão, mas a
Prefeitura está atenta, a Polícia Militar está atenta para fazer a devida autuação e orientar os motoristas de fora de que não pode passar veículos pesados que comprometem a malha viária. Nós sabemos que algumas vias foram implantadas para receber veículos leves. E, infelizmente, quando você tem caminhões, carretas ou ônibus que passam nessas vias, principalmente antigas, acaba deteriorando com o tempo. A meta do prefeito Pivetta é de, até o final do mandato, conseguir atender 70% das principais vias da cidade com recapeamento asfáltico e com recapeamento asfáltico de qualidade. Agora, nós, que somos homens públicos, tanto o Bruno quanto eu, nós vamos conviver com o problema do buraco, do mato, da reclamação aqui ou acolá, sempre, porque nós buscamos essa evolução, nós temos que respeitar o dinheiro público. Marcos, só uma pergunta para você e depois uma para o Bruno. Só vou pedir para vocês darem uma acelerada aí, porque a gente está com assuntos aqui super importantes e coisas positivas, inclusive, né? A gente não está aqui só para ficar discutindo coisas que às vezes não é tão importante no sentido de levar para as pessoas uma reflexão negativa sobre os fatos, né? Eu queria saber de você, Marcos, um dos moradores lá tem um sistema de câmeras e essa câmera mostrou o momento que um carro da prefeitura chega até a rua e tira os cavaletes e tira as revistas que faz um balanço dos 2 anos do governo. Essa ação desse funcionário público, com esse veículo público, foi no sentido de se preocupar com aqueles cavaletes que estavam na rua ou preocupado com a imagem do prefeito Pivetta naquele momento? Ou as duas coisas. Ou as duas coisas. Bem, na verdade, o servidor público ele tem que buscar liberar a via, né? Ela estando com o problema do buraco ou não, do asfalto deteriorado ou não. Ele tem que liberar a via porque tinham cavaletes ali e tinham pessoas ligando na prefeitura reclamando dos cavaletes, que também trazem problema. Inclusive, tinha criança pegando o cavalete e fazendo brincadeira na rua. Não pode. Perfeito. Então, quer dizer, é questão da segurança. Porque o morador, quando ele está preocupado em fazer um protesto, até um protesto pacífico, como foi esse caso, ele poderia pegar simplesmente uma faixa ou essa faixa e colocar na sua residência e reclamar, olha, prefeito, estamos com um buraco aí. Né? Não precisava colocar na rua. Quando se queima pneus também em algumas vias, você traz problema, a polícia imediatamente vai para liberar o trânsito. Né? Então, nós temos que pensar que quando nós fazemos esse tipo de coisa, Wellington, eu sempre digo isso, nós temos várias maneiras de protestar, de reclamar, de cobrar o vereador e o Poder Executivo. Mas, a partir do momento que você coloca a cidade de forma jocosa, na imprensa, você mostra isso para o mundo inteiro e você afasta investidores. Eu dizia isso uma época para alguns amigos nossos que faziam reclamação na prefeitura, lá no Novo Mundo que não tinha asfalto. Eles diziam, olha, nós vamos queimar pneu na Raposa. Falei, gente, não faz isso. No momento certo, vai chegar o asfalto de vocês. Vocês fazem esse tipo de protesto, queimando pneus, esse tipo de protesto que a mídia inteira fica sabendo, você fica mostrando a cidade de forma negativa. E alguns investidores que querem implantar comércio, que querem implantar empresa na cidade, ele acaba falando, eu não vou lá, porque só fazem isso, não é mesmo? Então, a gente tem que trabalhar de forma positiva, respeitando a lei, respeitando as pessoas, o direito das pessoas, mas com cordialidade, de forma pacífica. Vereador Bruno, essa manifestação lá no Jardim Clarice, qual a sua avaliação? Você acha que é dessa forma mesmo? Foi feito de uma forma correta ou não? A sua avaliação como vereador, como cidadão, quando você viu esse protesto, essa manifestação? Olha, realmente, acho que analisando o asfalto lá, está bastante crítico, né? Certo, isso... Então, como disse o Marcos, pode ter algumas divergências, enfim, mas eu acho que então não podia dar motivo. E às vezes é revolta das pessoas também, porque a própria Clarice Bellini de Vélez não tem onde se tapar buraco mais. Ali tem que fazer asfalto novo. Ali que é a rua paralela com a rua que foi o protesto, né? Que é o nome da rua mesmo, Marcos? Isso, são paralelas, enfim. Então ali realmente está feio. Né? Se teve motivo político ou não, acho que os moradores estão cobertos de razão, porque o Jardim Clarice merece um asfalto novo já faz muito tempo. Mas a forma do protesto, você aprova ou desaprova? É isso que eu falo, né? Acho que cada um tem um jeito de pensar. Eu acho que se também não fosse feito dessa forma, eu acho que agora atitudes acho que vão acontecer.
que o Marcos falou, pode não acontecer hoje, amanhã, mas eu acho que atitudes acho que vão acontecer naquele local. Então, acho que foi importante, sim, esse tipo de protesto também, para mostrar realmente que o local já faz muito tempo que precisa de uma melhoria. Por quê? Lá, como o Marcos falou, tem várias marcas de tapa-buraco, mas nunca pensaram em fazer o recapeamento novo naquele bairro. Quem sabe agora vai pensar em fazer um recapeamento novo. Então, acho que teve alguma coisa positiva, né, desse protesto, no meu entender. Certo. Temos aqui também várias manifestações pelo MSN, pelo telefone, que serão encaminhadas ao vice-prefeito e ao vereador. Todos os questionamentos que vocês estão se referindo, questões pontuais. Já temos manifestantes aqui do Jataí 1, Jataí 2, da Vila Gale, também reclamando a questão do recap, dizendo que as ruas são só buraco, ou receberam serviço de péssima qualidade, enfim. Todas as suas reclamações de todo mundo que deixou aqui a manifestação, eu encaminharei para os convidados com os contatos de vocês. Agora, a próxima notícia, na realidade, eu vou ler para vocês para que vocês tomem ciência desta notícia, mas acredito que ela não poderá ser debatida por falta de tempo, porém é importante que você conheça essa notícia que foi destaque nos jornais nesta semana. A Prefeitura investe em unidades de saúde. O jornal Cruzeiro do Sul noticiou na quarta-feira o investimento na área da saúde que será realizado em Votorantim. A Prefeitura pretende concluir até o final deste ano a reforma e ampliação de 4 unidades de saúde, totalizando R$ 1.471.000 em investimentos. As 2 primeiras unidades que receberão os investimentos são as instaladas no Rio Acima e no Jardim Novo Mundo. O posto de saúde do Rio Acima será construído no posto de saúde do Rio Acima será construído um segundo pavimento. E no posto do Jardim Novo Mundo também haverá ampliação das salas de atendimento e readequação dos espaços. Outras 2 unidades que passarão por reformas ainda neste primeiro semestre são o ambulatório de especialidades e a unidade de pronto atendimento, o PA, aqui central. Espera-se que esses 2 projetos tenham início já no mês de junho, mês que vem. O maior investimento será destinado à reforma do ambulatório de especialidades, onde será gasto o equivalente a R$ 563.000. Por quê? Porque neste local prevê a readequação das instalações para que ali passe a ter um PA infantil, que segundo a Prefeitura, o PA aqui do centro da cidade, ele já está superlotado e muitos desses atendimentos são pediátricos. Então, fazendo esse investimento no ambulatório de especialidades, também passará a se tornar um PA infantil, que é para desafogar mesmo o PA central. O prefeito disse nessa entrevista do jornal Cruzeiro do Sul, que você acabou de ver aí na tela, que nesta primeira etapa estão previstas apenas as obras estruturais. Para a compra de equipamentos e novos mobiliários serão destinados novos investimentos. A previsão é que as obras sejam concluídas em 180 dias. Porém, já está aqui, ele já afirmou que mesmo com as obras concluídas, ainda tem esse período para a compra dos equipamentos, que é uma nova licitação, um novo investimento que será feito, são novas verbas que ele terá que arrecadar para poder realizar. Olha, minha opinião pessoal, só de já estar construindo, já espero que seja um grande avanço, porém espero que não aconteça, né? Aqui me adiantando, tomando como base informações que a gente sempre vê noticiados pela imprensa, a região de Brasília, aquelas cidades satélites que têm diversos hospitais e postos de saúde prontos, sem equipamento nenhum, sem funcionar. Mas acho que vai dar tempo. O prefeito ainda vai ser prefeito e essas unidades estarão funcionando desta forma. O Wellington está inquieto aqui? Não, é que assim, é tão bom, faz tão bem da boa notícia, né? E principalmente quando o assunto é saúde, né? Nós que estamos aqui na TV Votorantim, a gente sabe a dificuldade, sabe a angústia, muitas vezes, das pessoas em relação ao atendimento, às condições, né, de equipamento, as condições de instalação, na hora que ela mais necessita. E você lê uma notícia dessa, a gente ouvir
que nós vamos ter um PA infantil na cidade, você poder separar as crianças, né, dos adultos, né, crianças que não tem hora para ficar doente, criança que muitas vezes não consegue se manifestar para falar aonde dói, né? A gente que é pai, né, sabe a importância dessa conquista, né? Porque eu tenho certeza, isso é uma conquista. Aliás, o vereador Bruno já esteve várias vezes aqui na TV Votorantim, falando da questão dos PAs, falando da questão da saúde, né? Reivindicando outros PA. Eu acho que agora, Bruno, parte aí da sua reivindicação, da sua luta, pelo menos foi, eu acho que você vai ter que achar uma outra bandeira agora para você questionar, porque a questão do PA infantil, né? Olha, agora se tivesse aquele quadro de tirar o chapéu, tira o chapéu, viu? Isso. Então, muito bom a gente ouvir coisa boa. O Rio Acima também estive lá essa semana. O posto de saúde realmente vai ser fechado agora para a reforma, né? Então, a gente fica contente com essas notícias, Wellington. A gente quer que tudo dê certo. Isso mesmo. Mas nós temos que ser oposição, por quê? Porque sempre, todo dia, toda semana, todo ano, tem coisas erradas na cidade que precisam ser consertadas. Sim. Nenhum governante vai poder chegar e falar, fiz tudo, não precisa fazer mais nada. Não, isso não existe. Há uma continuidade, né? Em todas as áreas. Então, foi uma luta minha, 3 requerimentos, 2009, 2010, esse ano, do PA infantil, porque os anticorpos de uma criança não é igual de um adulto. Sim. Então, isso realmente a gente tem que tirar o chapéu e a gente vai acompanhar junto, porque é uma alegria para mim, vereador, e eu saber de uma sou notícia testemunha dessa luta do vereador Bruno. Muitas vezes ele esteve aqui e batendo sempre na mesma tecla, sempre questionando, né? E a gente fez questão, na verdade, Bruno, de separar essa notícia para estar debatendo ela aqui junto com você, porque a gente viu esse seu envolvimento, né? Então, para nós é uma alegria muito grande poder dar essa notícia para a população de Votorantim, para a comunidade de Votorantim. Olha, e o outro assunto desta noite, ele também é autoexplicativo, porque vai aparecer aí uma entrevista cedida pelo Piveta, onde ele já tem a pergunta e já tem a resposta, mas eu acho importante que você, telespectador que não acompanhou, também fique sabendo. É sobre a falta de estacionamento na Avenida 31 de Março e nas ruas da região central. Inclusive a Rua do PA, né, a Rua da Santa Casa. Esse assunto estava previsto para ser comentado aqui no Debate dos Fatos já na semana passada, mas não deu tempo. Porém, nesta semana ele foi novamente assunto na mídia. Na semana passada foi noticiado pela Folha de Votorantim, conforme você pode ver aí nas imagens, a reclamação dos